Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais um dia, mais uma manhã, mais uma quinta-feira, né? É um dia que o Senhor fez para nos abençoar. Com certeza Deus tem algo novo nessa manhã para mim e para você. Eu não sei se os irmãos que me acompanham estão lembrados que eu falei que iria falar sobre a liderança, sobre Josué. Liderar e se deixar ser liderado. Ontem não foi possível, mas hoje estou voltando ao assunto, né, porque eu tenho visto e ouvido, principalmente no Instagram, que eu só tenho só Instagram e YouTube. Não gosto do Facebook, não gosto das outras redes sociais. Mas veja só, a gente percebe que hoje muita gente tem criticado, mas duramente, a pastores. Mas não é brincadeira não, a coisa tá séria. E isso me veio à lembrança do que o Senhor disse: você fere o pastor e as ovelhas se dispensará. E esse está sendo um trabalho muito forte do diabo, usando métodos que o diabo usou com Jesus Cristo quando foi lá para o deserto. Eu sei que muitos líderes, que se diz líderes, estão dando brecha para isso. Estão dando condições para que haja essa pressão psicológica em cima dos pastores. E muitas pessoas têm comprado essa visão. Têm comprado essa visão de que você não precisa de pastor para ser cristão. Você não precisa de ser... ir à igreja. Você não precisa. Você não precisa de participar de uma igreja porque você é o templo. Você é a igreja, mas nós somos templo. Porque você não precisa de homens para conduzir vocês. E outras coisas mais que chega a dar nojo. E essas pessoas que falam isso têm milhares de seguidores. Por quê? Porque bate legal nos pastores, nas igrejas. E as pessoas não atentam para isso. Não atentam. Irmãos, porque Deus não deixou religião. A pergunta é, Deus deixou religião? Deus não deixou a Assembleia, Deus não deixou a Metodista, Deus não deixou a Batista, Deus não deixou a Presbiteriana, Igreja Congregacional, Deus não deixou. Claro, meu irmão, eu acho que isso aí é uma coisa que esses caras tentam destruir uma imagem de uma determinada nomenclatura, que coloca assim o nome igreja, para diferenciar muitas vezes quem é quem. Sim, só isso. Não é a igreja, ela realmente não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Mas você, sem uma igreja, sem um pastor para conduzi-lo, vamos dizer assim, ao caminho, você, não, mas tem a palavra, não, isso não cola, isso não existe. Não existe. Pastor, ele tem um papel fundamental no crescimento do cristianismo, fundamental no crescimento de uma igreja. Não é porque eu sou pastor que eu concordo com tudo que muitos pastores falam, como esse que está lá, que eu não vou dizer o nome, que é para não dar ibope para ele, já que ele já tem demais. O cara fica lá com um quadro lá, escrevendo muito de babaquice, de besteira. E muita gente, irmão, seguindo esse cara, eu não sei não, misericórdia, Jesus. O cara só fala mal das igrejas. Um problema maior é que eles acham que, vamos dizer assim, eles precisam falar mal da igreja. Para quê? Qual é a finalidade? Você já provou a pensar? Não, é porque nós estamos querendo que as pessoas, tirar a venda das pessoas, não precisa. A palavra de Deus, ela cuida dessa parte, tá certo? Então, Deus deixou igreja, uma rótulo, igreja tal, não deixou. Deus deixou o nome da igreja? Não. Por que tudo isso? Porque Deus enviou seu filho para quem? Para quem
Deus enviou seu Filho para salvar a todos. E crê nele será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mas Deus enviou seu Filho para uma nação. Qual nação? Os hebreus, ou seja, os judeus. Eu vim para os meus. Olha o que está escrito. Eu vim para os meus e os meus não me receberam. Que meu é esse? Que meu é esse? Se você não acredita em Jesus Cristo, aí é problema seu. Isso aí é um problema teu, não é um problema nosso. Mas Deus enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, mas também para uma nação. Eu vim para os meus. Quem é os meus? Quem é esses meus? Quem é? Senão os judeus ou os hebreus, como queiram. Não é isso. Ele veio, mas só que os meus, ou seja, Israel, ou os hebreus, como você queira, não quis, não aceitou. E o que ele fez? Ele abriu um espaço para a graça, para nós, gentios. Os gentios somos nós, gregos e outros países a mais. Nós somos os gentios. Então, se nós somos gentios, Deus abriu esse espaço para que Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas pudesse pregar o Evangelho. E eles pregaram o Evangelho, e Paulo ele escreveu as cartas que você vai lá para Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, está aqui, ó. Olha só, ele não deixou a igreja, né? Olha aí, pega aqui. Deus não deixou a igreja. Aí pega aqui o capítulo 3, eu vou ler só uma. Capítulo 3, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, tem fama de estar vivo, mas está morto. Escreve para quem? Para o anjo da igreja. O anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Aquele anjo, é o Mala que chama? Ele é o anjo da igreja? Por que igreja de Sardes, que é a cidade de Sardes? A igreja, ela estava sendo formada naquele amplo, naquela cidade. A igreja já não estava estabelecida. Ela estava sendo formada, criando corpo para se expandir para o mundo. Então, a gente percebe, irmão, que para mim é uma bandidagem esses caras que vão para o YouTube, sabe, deformando a palavra, dizendo que Deus não deixou igreja, Deus deixou uma igreja. Deus não deixou placa de igreja. Aí é diferente. Aí é diferente. Deus não deixou placa de igreja. Mas Deus deixou uma igreja. Agora, para quê e por que nós colocamos placa de igreja, o nome da igreja? É para nos identificarmos aquele grupo, aquela igreja, aquela cidade. Aí os caras usam de má fé, meu irmão. Aí encontra um bando de pessoas que não querem estudar a Bíblia, sabe? Não querem. E fica engolindo essas coisas. Aí começa a bater em pastor. Ah, pastor safado, pastor... Eu já falei isso até sobre isso. Pastor isso, pastor aquilo. Meu irmão, saia dessa igreja. Se o pastor é assim, assado, saia de lá. Vá para outra. Mas o que você não pode é viver fora de um convívio de uma congregação. E essa congregação, ela tem que crer em quem? Em Jesus Cristo. Tem que crer a palavra de Deus e ter a palavra de Deus como regra de fé. E os pastores têm que pregar a verdade, e não esses caras que ficam mentindo no YouTube, dizendo que Deus não deixou a igreja. Deixou. Deixou. Deixou sim. Agora, a nomenclatura metodista e outra coisa, Assembleia, sei lá, Batista, isso aí para diferenciar uma igreja da outra. Então, irmãos, eu fico imaginando aqui, pensando como é que pode as pessoas darem voz a esses endemoniados que simplesmente querem perturbar a palavra e destruir a igreja do Senhor. E nós, como cristãos, aceitamos isso. Aceitamos que essas pessoas simplesmente façam debochando da igreja do Senhor.
Não, pastor, ele está falando de... Meu irmão, não interessa, ele está falando pastor ou presbíteros, que como está escrito, ou bispo, como está escrito na palavra, tá certo? Irmãos, ele foi constituído por Deus. Por Deus, sim, foi. Foi constituído por Deus. Ele mesmo, na própria palavra do Senhor, está aqui, irmão. Na própria palavra do Senhor, ele fala sobre isso. Ele fala. Quando Paulo escreveu as cartas aos Tessalonicenses, primeiro e segundo, irmãos, tá lá, escreveu para quem aquelas cartas? Não foi para uma igreja, não? Talvez não tenha lá o nome, que eu não sei, que não estava naquela... Sei que ele mandou uma carta para lá, para aquele povo, para aquela congregação, para aquela igreja. Olha só o que está escrito aqui, irmão, em 1 Timóteo. Veja bem. Estou falando... Como é que não pode dizer que a igreja não tem placa de igreja, não precisa de igreja, eclésia, ajuntamento de povos. Olha só, 1 Timóteo capítulo 5, certo? Os presbíteros, que são pastores, que governam bem, devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Como é que é? Você viu aí? Digno de honra de quê? Do seu salário, irmãos. Do seu salário. Tá certo? Do seu salário. Mas que salário, irmão? Igreja. E quem é que vai pagar esse salário desses pastores? Aqui no caso está presbítero. Quem é? Se não, uma igreja. E como é que uma igreja paga o salário de uma igreja se esse cara que está criticando os pastores, eu acho que ele é um revoltado, não tiver ajuntamento? A placa, porque nessa época aqui podia estar lá, Batista. Interessa se está, botou lá para diferenciar dos outros. Diferenciar de outras denominações, porque se caso tenha. Irmãos, eu fico, sabe, vivendo assim, vivendo e vendo como o povo está sendo enganado. Aí depois dizem que são os pastores que enganam. Não, irmão, são esses canais de YouTubes que tem milhares de visualizações e de inscritos, que falam mentira. Porque quando você fala a verdade, você não tem muita visualização e você não tem muito inscrito, não. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Querem ouvir meia verdade. É diferente. Então, essas pessoas que querem ver meia verdade, procuram esses canais, depois ficam denigrindo a imagem de pastores, de presbíteros, de diáconos, de igreja. Mano, existem muitas igrejas sérias, muitas igrejas, irmãos, que conforme está escrito, vive conforme está escrito a palavra de Deus. Para com isso, irmão, de seguir essas pessoas, de dar crédito para essas pessoas. Procura um canal que pregue a palavra, procura um canal que mostre na palavra. Porque eu quero que ele me diga, esse rapaz, que eu vou até repetir, não vou dizer o nome, eu quero que ele me diga, que também não está escrito, não é certo? Que não pode ter igreja. Onde é que está escrito isso? Que não pode ter igreja. Se aqui diz que o Senhor quer que as pessoas mantenham, paguem salário digno ao seu obreiro. Que obreiro de quê? Se não for de uma igreja, se não for de uma eclésia, se não for de um ajuntamento. Você faz um ajuntamento e prega a palavra, você pode colocar a placa lá, e essa placa que a Alissa representa só uma identificação de qual igreja você está participando. Qual é a metodologia daquela igreja. Então, meu amado irmão, para de seguir essas pessoas, para de dar like para essas pessoas que não pregam a palavra e não é sincero, que não tem, que só quer mentir, quer amassagear ego, são instrumentos do diabo, porque essas pessoas não querem nada com Jesus. Ele quer denigrir a imagem da igreja. Não tá certo? Então, o que é que eles fazem? Batem no pastor, criticam o pastor, falam mal do pastor e as igrejas aceitando isso. Não, eu não aceito, eu não aceito. E olha que eu sou pastoreado também.
Sou pastor, mas sou pastoreado. Tá certo? Então, pai, essa minha reflexão, eu ia falar de Josué, mas eu vou deixar para amanhã. Pois que é bom que você venha aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu fiquei indignado com esse rapaz que falou isso. Deus não deixou a igreja. Deixou sim. Ele não deixou placa de igreja. Certo? Porque naquela época não precisava de identificação. Mas pela doutrina nós podemos identificar qual foi a igreja que Jesus deixou. Deixou sim uma igreja. Ele não deixou placa de igreja. Certo? Leia mais a Bíblia que você vai perceber isso. Quando você lê melhor, você percebe isso, tá bom? Deus abençoe você. Até amanhã, em nome de Jesus.